Olá pessoal, meu nome é Clériston e esse é o curso de Batalha Espiritual. Eu ministrei esse curso na nossa igreja há uns anos atrás e nós começamos a postá-lo aqui no nosso canal no YouTube de forma gratuita. E a princípio a ideia era porque alguns irmãos estavam pedindo, porque iam perder uma aula, outra por questão de trabalho, queriam participar e a gente começou a fazer isso. Mas quando a gente menos percebeu, milhares de pessoas estavam participando do nosso curso, fazendo perguntas, interagindo de diversas formas. E o interessante é que todo tipo de gente acabou participando, desde pastores, gente relacionada ao Ministério de Libertação, gente curiosa e pessoas que precisam de libertação e pessoas que precisavam libertar alguém dentro de suas casas. E de lá para cá, alguns testemunhos interessantes a gente foi colecionando, né? Desde gente que nunca tinha expulsado um demônio na vida e de repente começou a ser chamado, até gente que tinha situações bem complexas nas suas famílias e a partir do conteúdo desse curso, por meio do nome de Jesus, conseguiram a libertação. E com o passar desse tempo todo, eu entendi que era importante para a gente ter uma aula introdutória, porque muita gente chega a esse curso por meio de uma pesquisa no Google, por meio de uma pesquisa no YouTube, e acaba não sabendo muito bem o que vai encontrar pela frente, ou acaba não aproveitando bem o curso, de repente até por expectativas erradas, né? E eu tenho algumas coisas importantes para falar para vocês nessa aula introdutória. Eu diria que ela é tão importante quanto as outras. Fica até o final, tá bom? A primeira coisa que eu entendo que a gente precisa falar é quem nós somos. A nossa igreja não é uma igreja que dá uma ênfase à libertação mais do que qualquer outra coisa. Não é dessas igrejas que fica falando no diabo o tempo todo. Na nossa igreja o centro é Jesus. Então a gente não dá microfone na boca de demônio para demônio falar e faz entrevista, nem fica chamando ex-bruxo, ex-satanista para contar as experiências que eles tiveram com o demônio e esse tipo de coisa. Essa não é a nossa praia, nada contra cada um no seu cada um, não é? Mas a nossa perspectiva é toda bíblica. Vocês vão encontrar ao longo do curso muitos e muitos e muitos testemunhos de experiências de libertação, algumas coisas bem bizarras que a gente viveu aí ao longo do nosso tempo de ministério até o momento que o curso foi dado, né? Mas a nossa perspectiva, o nosso olhar para essas coisas é sempre a partir da Bíblia. A nossa maneira de interpretar esses fatos e de conduzir cada situação é a partir da Bíblia. Então, esse é um ponto importante para a gente entender. Por quê? Porque muitas vezes a gente carrega na mente uma imagem do diabo um pouco folclórica. E o folclore acaba sendo interferido muitas vezes por informações vindas do próprio reino das trevas. Então é comum as pessoas terem aquela ideia de filme de terror ou de questões do folclore da sua região e acaba tendo uma relação de medo com Satanás. E nós precisamos entender que a gente não tem que ter medo dele. Principalmente, estou falando aqui para pessoas que já têm Jesus como seu Senhor, não é? O que acontece? Às vezes até dentro da própria religião, a cultura religiosa, ela tem na figura de Satanás muitas vezes um aliado. Você sabia disso? Algumas religiões, aí, alguns grupos religiosos que gostam muito de poder e de controle, usam a figura do diabo para colocar medo nas pessoas, para manter todos eles ali na linha. Mas, meus irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a ideia é outra. O lugar de Satanás não é botando medo nas pessoas, não é ocupando o lugar central do culto, com o microfone na mão. O lugar dele é debaixo dos nossos pés. É isso que a Bíblia vai ensinar para a gente. Então, o que a gente vai encontrar aí nesse curso? Como eu disse para vocês, é um curso longo, são 34 aulas. Teve uma pessoa que colocou lá nos comentários o seguinte: por que isso tudo? Não bastava uma aula só? Depende do que você está procurando. Existem situações que a gente vai lá com uma aula, resolve o problema. Uma ministração num retiro, por exemplo, um momento de libertação, você fala ali o mínimo do que a pessoa precisa saber. Mas a proposta do curso desde o início não foi essa. A gente tinha perguntas que a gente gostaria de buscar na Bíblia a resposta. Eu tinha perguntas e queria me debruçar a respeito de certos assuntos. Então a ideia é a gente passear mesmo em vários desses tópicos
que alguns deles a gente não tinha visto em profundidade em lugar nenhum. A gente trata, por exemplo, a respeito de hipnose, a gente trata, por exemplo, de paralisia do sono e se isso tem alguma relação com libertação. A gente trata, por exemplo, de libertação infantil. Será que isso é bíblico? Será que realmente crianças ficam endemoniadas? Como é que isso funciona? A gente trata de processos de libertação. Por que algumas pessoas parecem precisar de um processo e outras em um momento simplesmente já são libertas? A gente trata da demonologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A gente trata da libertação na prática. Se alguém te chamar agora para expulsar um demônio, você sabe o que você vai fazer? Não é? E se o demônio começar a resistir, o que você faz? Se alguém falar para você, eu preciso de libertação, ora aqui comigo, como é que você vai se preparar para esse momento? Como é que você vai organizar o ambiente, a sala onde você está para esse momento? São coisas, além de questões bíblicas, questões práticas do dia a dia de libertação. A qualidade técnica dessas aulas, ela melhora com o tempo. Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência. A princípio era um celular em cima do púlpito ou em cima de alguma coisa ali, gravando áudio. Mas depois a gente conseguiu colocar a câmera, a gente conseguiu ir juntando as duas coisas. Alguns momentos a parte das perguntas fica um pouquinho ruim de ouvir. Tem uma aula lá no meio, não me lembro qual agora, que o áudio fica com o ventilador junto. Uma boa parte, depois muda, a gente sente aquele alívio. Mas olha, para quem tem fome de aprender, para quem realmente quer desfrutar desse conteúdo, nada disso eu sei que vai te parar, mas eu já quero te preparar para isso, tá bom? Para você ir com boa vontade nesse sentido. Tem algo de muito importante que eu gostaria de falar com vocês como conteúdo principal dessa aula 0, dessa aula introdutória do curso de Batalha Espiritual. E está baseado numa fala de Jesus, lá em João 14:30. Quando ele está perto de ser preso, ele vira para os seus discípulos e fala assim: aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Príncipe desse mundo é uma maneira que Jesus usava para se referir ao próprio diabo. E eu queria que você se refletisse um pouquinho, né? Que você refletisse um pouco nessa fala. Aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Há um tempo atrás, em um momento de libertação, eu conto isso mais pra frente no curso, uma senhora caiu extremamente endemoniada e começou a dar muito trabalho para os irmãos que estavam ali ministrando sobre ela. Era uma entidade extremamente debochada e eles mandaram me chamar. E quando eu comecei ali o enfrentamento e mandar aquele demônio sair, eu percebia que em alguns momentos ele chegava a ter medo, mas mesmo assim não saía. Era uma resistência muito grande. E como a gente costuma fazer nesses momentos, os irmãos começaram a orar, batalhar junto, né, e perguntar por quê. E 2 irmãos da nossa equipe tiveram o mesmo discernimento. Um deles chegou a ter uma visão de que ela estava com algo no corpo que precisava, algum objeto, né, que precisava soltar. As irmãs foram ver. E ela carregava ali no seu pé uma tornozeleira com um amuletozinho bem pequeno, um olho de boi que alguém deve ter dado ali para ela em algum momento da sua vida, e ela andava com aquilo. E olha que curioso, no momento que as irmãs tiraram aquele amuleto do seu pé e eu orei por aquela irmã, aquela senhora foi liberta de imediato. É como se o demônio tivesse apegado àquele objeto. Será que isso existe? Será que isso é bíblico? Segue aí o curso para você poder saber, né? Mas o que eu quero dizer para você é, naquele momento, aquela senhora não poderia dizer: o príncipe desse mundo, o Satanás, nada tem em mim. Ela tinha algo nela que fazia com que o inimigo tivesse condição de agir plenamente ali na sua vida. Em se tratando de um amuleto, meus irmãos, é algo fácil de arrancar e jogar fora. O problema é quando toca em algumas áreas da vida da gente que são sim verdadeiras autorizações para o diabo agir no nosso meio, porque Jesus não é Senhor sobre nós nessa área. Eu tenho visto pessoas que dizem ser de Jesus, mas na verdade não estão do lado certo ainda da batalha espiritual. Existe uma guerra acontecendo. A pessoa acha que está do lado de Jesus, mas na verdade a vida dela ainda está entregue ao reino das trevas.
E às vezes as pessoas sabem disso, mas não querem abrir mão. Não é de um amuleto, é de um relacionamento errado, pecaminoso, é de um meio de vida desonesto, é de um emprego em que a pessoa precisa cometer um crime ou precisa simplesmente mentir, é de um estilo de vida mentiroso, é de uma vida de adultério, enfim, várias e várias coisas que são praticamente declarações de posse para que Satanás haja na vida dessas pessoas. E o meu desafio para vocês nessa aula introdutória é que você possa dizer: o príncipe desse mundo nada tem em mim. Não é simplesmente você querer estar do lado certo da batalha, é você de fato estar. Presta atenção, a verdadeira e definitiva libertação tem a ver com você se render por completo ao libertador. Tem a ver com Jesus ser Senhor da sua vida. Às vezes, você se submeter completamente a Jesus implica você quebrar conceitos religiosos que você carrega. Às vezes, implica você romper muitas vezes com a sua própria família. A gente vê isso em vários lugares do mundo. Às vezes é doloroso, mas olha, o caminho do discípulo de Jesus é esse: toma sua cruz e siga-me. Esse curso basicamente é um curso para pessoas que querem seguir a Jesus. Nada impede você, de repente, de outras religiões, de outras crenças, acompanhar o curso para aprender. Eu deixo aqui o meu convite, vai até o final, depois coloca aí os comentários, né, a sua perspectiva. Mas eu quero desafiar você que já tem algum entendimento, que entendeu a base dessa mensagem, a aproveitar 100% esse ensino, sendo já um discípulo de Jesus. Eu vou orar pela sua vida, tá? Antes de orar pela sua vida, eu quero convidar você quando você estiver aqui pelo estado do Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, vem aqui em Nova Almeida, vem conhecer de perto o nosso trabalho. E enquanto isso, você pode nos acompanhar nas redes sociais, se inscreva aqui nesse canal. Como eu disse, a gente não fala só sobre libertação, a gente fala sobre tudo da vida, sobre tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E nós temos também o canal da nossa igreja em Nova Almeida. Se você digitar aí no YouTube, Nossa Igreja em Nova Almeida, você vai encontrar um canal onde todos os nossos cultos, inclusive os cultos para criança, estão sendo transmitidos aí semanalmente, tá bom? Qualquer dúvida, vai colocando aí nos comentários. Às vezes é um pouco difícil para eu responder, ou eu ou alguém da minha equipe vai te responder em algum momento, tá bom? E nós estamos aqui à disposição. Desde já eu quero orar abençoando a sua vida, para que você seja, se você precisa de libertação, que você seja liberto. E se você quer entrar nessa guerra como libertador, né, como alguém que vai libertar pessoas em nome de Jesus, que você desde já seja totalmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pai, eu quero orar por cada pessoa que vai assistir esse vídeo em algum momento. Eu peço que o Senhor dê a eles a força de vontade, a fome por entendimento e por experiência com o Senhor, que eles possam ir até a última aula e principalmente que isso seja útil na vida deles. Nós não estamos aqui interessados em visualizações, meu Pai. Eu não sou um youtuber profissional, eu sou um pastor. E o que eu quero ver, meu Deus, é pessoas sendo libertas do jugo de Satanás. Pessoas sendo arrancadas do reino das trevas, desse império de trevas que está sobre o mundo, e vir caminhar com o Senhor e receber a tua salvação, a tua libertação completa. Eu peço, Senhor, que o Senhor abra a mente e o coração, que todos os conceitos errados sejam desfeitos nesse momento ou a partir desse momento, e que o Senhor venha guiar tudo aquilo que vai acontecer daqui para frente nesse estudo. Pai, eu sei que tem pessoas que vão ouvir, que estão de repente enfrentando agora processos de opressão espiritual, de escravidão espiritual. Eu já dou uma voz de comando em nome de Jesus e eu ordeno: sai agora todo espírito maligno em nome de Jesus. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas que estão aqui para se fortalecer, para libertar alguém que ama. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com teu Espírito Santo capacitando, dando toda a fé, dando todo o entendimento, meu Pai, para que toda libertação aconteça, meu Deus, em nome de Jesus. E que Satanás seja derrotado na vida de cada pessoa que está participando desse curso.
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida.